Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura da Bíblia, onde a gente vai aprender muito da presença de Deus, vai aprender muito do que a palavra tem para nos ensinar. Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura. Estamos no dia 54 da nossa leitura, 54 dias de 100. Como é bom estarmos juntos lendo a palavra de Deus. A palavra é a nossa instrução. A palavra é a nossa instrução principal, que Deus possa nos abençoar aí, em nome de Jesus Cristo. Já pega a palavra de Deus, já diz como está sendo para você esses dias. Estamos mergulhados no livro de Provérbios. E um grande desafio, né, que é ler o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é muito rico, tem muita coisa, muita sabedoria que vem de Deus, e realmente sextou de uma forma sobrenatural aqui, lendo o livro de Provérbios. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória de Deus nos invada, que a gente aprenda da parte de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Vem, Espírito Santo, com a Tua glória, com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua sobrenaturalidade. Nos marca de forma sobrenatural. Meu Deus, que o Senhor venha, que a Tua glória se manifeste, meu Deus, que nós possamos ter um entendimento aberto para aprender de Ti, para ouvir de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa? Vamos ler a palavra de Deus. Tem muito ensinamento aqui, muito ouro puro, através da sabedoria do homem mais sábio que já existiu, Salomão. Provérbios. Abra lá comigo, Provérbios capítulo 17. Vamos que vamos. Vamos avançar no livro de Provérbios. Minha intenção hoje, aí a nossa leitura iria até o capítulo 30. De Provérbios, mas como Provérbios tem 31, minha intenção é já terminar Provérbios hoje, pra gente fechar o livro de Provérbios, tá? Vamos ver como vai se desenvolver aqui nossa live, porque tem muito conteúdo. Como te disse, o livro de Provérbios é rico demais, tem muita coisa pra gente estudar em Provérbios, então pega a Bíblia, abre em Provérbios capítulo 17 e nós vamos avançar. Você lembra comigo que eu comentei que chega um momento em Provérbios que cada versículo são assuntos separados um do outro, e cada versículo, por si só, é para você ficar um dia pensando assim, ó. Então, quando você conversa com alguém sábio, você tem que se preparar para anotar, para gravar, para conversar, para extrair o que melhor esse sábio vai ter para te oferecer. Todos nós temos que saber receber também de Deus. Se você é um pregador e vive grande parte do tempo pregando, você também tem que planejar momentos da sua vida que você senta e recebe. Senhor, eu vou receber, vou ouvir, vou aprender, vou ler, vou participar de momentos onde eu vou receber de Deus, vou pegar meu caderno de anotações e vou anotar. Porque todo sábio tem que procurar alguém sábio para aprender. Isso é princípio de vida, não é evidente que Bíblia, mas de vida também. Então, seja alguém ensinável. Sentar com Salomão para aprender é a melhor coisa que existe. Então tem um hábito de ler Provérbios com mais calma depois, com mais tranquilidade. Depois que passar a leitura, continua. Leia os Provérbios, leia versículo a versículo, entenda cada um deles. É impossível, nem que a live tivesse 5 horas, que eu analisasse aqui versículo a versículo. Talvez a gente precisaria de 100 dias só para Provérbios, mas vamos falar de alguns pontos importantes que Salomão está nos fazendo pensar e refletir, e que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar e nos abençoar nesse mergulho na sabedoria milenar através de Salomão. Melhor, capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e contendas. A gente já viu ele falando vários exemplos nessa linha. Não é tudo a qualquer custo. Não é tudo a qualquer preço. Eu não conquisto as coisas na vida cheio de contenda. É melhor estar num local seco, mais tranquilo, do que uma casa com tanta fartura, mas com contenda. O escravo prudente domina sobre o filho que causa vergonha. Escravo é aquele que não tinha direito nenhum. Mas o filho que vive dissolutamente, o filho que vive sem responsabilidade, perde todos os seus bens. Então é melhor ser escravo, mas ser sábio e dominar sobre o filho que causa vergonha. Ele diz como o Senhor trata conosco. E olha o versículo 3. O crisol prova a prata, o forno o ouro, o Senhor os corações. Então, de novo, comparações poéticas com figuras de linguagem e visuais que o povo podia ver. O crisol é o que purifica a prata, o fogo purifica o ouro, o Senhor nos purifica, o Senhor nos prova. Vamos lá, olha o versículo 6, que fala sobre o maior legado que um ser humano pode ter na terra. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais.
Então, olha que simbiose perfeita, relacionamento perfeito. Os velhos têm uma coroa, os filhos dos filhos, o que você vai deixar para gerações. E os filhos também, a glória dos filhos são os seus pais. Então, filhos, honrem os seus pais. Pais, deixem legado para os seus filhos. Nessa simbiose, nesse relacionamento, se vê a glória de Deus. Lembra que eu falei que são assuntos completamente distintos. Agora ele já está, ele aqueceu, ele está soltando um monte de pílula de sabedoria, e pegue quem quer, anote quem quiser. Então, olha o versículo 8. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem dá. Para onde quer que se volte, terá seu proveito. Para quem oferece suborno, é uma pedra mágica, ele vai ficar com uma ligadura com alguém para sempre. Então, sabe é você que não aceita suborno, não aceita ser comprado por nada. Ele está falando do versículo 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoite no insensato. Ou seja, o prudente ele é repreendido uma vez, ele para pensar, o negócio penetra seu coração, ele pensa, reflete para mudança. O insensato toma 100 açoites e não muda nada. Então seja ensinável, seja alguém que ao escutar uma repreensão, escute e analise. Mude de comportamento, mude a tua realidade. Versículo 12. Olha que comparação ele faz. Melhor é se encontrar com uma ursa que teve os seus filhos roubados do que o insensato na sua insensatez. Eu, graças a Deus, e você também, não que encontrou com uma ursa que acabou de ter os filhotes roubados. Ou seja, melhor é encontrar com uma ursa que teve os filhotes roubados, imagina o desespero que ela está e a violência que ela está, do que conviver com o insensato. Olha o versículo 14. Como o abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda. Desiste antes que haja rixas. Ou seja, seja pacífico. Como uma represa que se abre com aquela explosão, assim é o começo de uma briga. Desiste, não entra na briga não, antes que haja rixas. Ele está falando, o cara mais sábio do mundo está falando, a gente tem que ouvir. Então quer dizer, foge de confusão, foge de treta. Olha só. Do que serviria, versículo 16, o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Não adianta, você não pode comprar tudo. Se você não tem entendimento, não adianta você ir atrás de sabedoria. É o primeiro passo, tem entendimento. Tem entendimento da vida, tem entendimento das coisas que você vive. Aí você vai buscar sabedoria. Outro versículo, de novo, são temas completamente distintos de um versículo para o outro. Por isso que às vezes você lê provérbios rápidos de madrugada e fala, cara, eu não estou entendendo nada, porque a gente está lendo na mente que procura uma sequência literária. Provérbios não é assim. Provérbios cada versículo é uma história. Ele acabou de falar do insensato que tenta comprar sabedoria. Aí, no versículo de baixo, ele já muda o assunto. Completamente distinto. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Importantíssimo e conhecidíssimo versículo. Você pode ter muitos amigos, mas é na hora da dificuldade que você vai ter irmãos. Quando quem passa dificuldades junto, provas junto, ou quem te estende a mão na dificuldade, essa pessoa é um irmão. Em todo tempo você tem amigos, mas na angústia você conhece seus verdadeiros irmãos. Quem ama a contenda, versículo 19, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Ou seja, quem é soberbo, quem ninguém tem acesso, vai cair. Não se isole, não se isole. Olha o versículo, são tantos versículos, gente, daria para ficar avaliando aqui, eu só estou no primeiro capítulo. O versículo 27, quem retém as palavras possui o conhecimento. O sereno de espírito é homem de inteligência, quem vive de forma equilibrada. Até o estulto é o tolo, tá? Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O que cerra os lábios é sábio. Ou seja, saiba analisar, não seja aquele que sai falando. Não. Até o tonto, já viu o ditado? Até o tonto calado parece inteligente. É isso que ele está dizendo. Fique quieto, avalie. Não saia falando de qualquer jeito. Coloque um freio nos teus lábios. Até o tolo quieto parece sábio. O solitário, lembra que eu te falei, não se isole? Versículo 1 do capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então o solitário parece que só ele está certo. Eu estou certo, está todo mundo errado. Conhece alguém assim? Eu que estou certo, todo mundo está falando, está todo mundo errado. Não, o solitário busca o seu próprio interesse. Ele se insurge contra a sabedoria. Saiba escutar. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior.
Ou seja, ele só quer falar sobre si mesmo. Ele só quer falar a respeito dele. Você já foi conversar com alguém que parece não ter ouvidos, só fala a seu respeito, só fala a respeito de si mesmo? Só fala, não, porque quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro, Se você já foi num primeiro encontro, num first date com alguém aí, querendo conhecer, você que é solteiro, tem esses filtros. Quem não sabe ouvir, não vai saber ouvir nunca. Quem só quer falar de si mesmo, das suas conquistas, do que fez, não vai ouvir nunca. Saiba sentar e ouvir. Você como líder também. Não é sempre que você vai entrar numa sala e você que vai comandar todas as conversas falando dos teus planos, dos teus projetos. Escute o seu time, escuta quem está ao teu redor, saiba escutar, é o que a Bíblia está dizendo. O insensato não tem nenhum prazer em aprender, ele só quer externar o que está dentro dele. Então saiba sentar para ouvir. Pastor que está me ouvindo aqui, líder espiritual que está me ouvindo aqui, quando você senta para ouvir, quando você senta para aprender, quando você senta com o caderno de anotações e simplesmente recebe, sem estar pregando, sem fazer nada, saiba fazer isso, saiba sentar e ouvir. Eu faço isso direto. Semanalmente eu tenho as pessoas que me inspiram, eu assisto pregações, eu leio os seus livros. Quando possível, eu vou a eventos para ouvir, para receber de Deus, para que eu não seja pego na minha insensatez, de acordo com Salomão, querendo só falar do que está no meu interior, sem nunca receber. Jamais, hein? Jamais caia nisso, em nenhuma área da tua vida, principalmente na área espiritual. Saiba ouvir, saiba aprender. Olha o versículo 7 do capítulo 18. A boca do insensato é sua própria destruição, os seus lábios um laço para sua alma. Cuidado com as tuas palavras. Torre forte, versículo 10, é o nome do Senhor. O justo se acolhe nela e está seguro. A gente já viu muito em Salmos ele falar de torre forte. Olha o versículo 13, hein? Eu estou pegando aqui aleatoriamente as minhas principais anotações. Como eu já te mostrei, meu provérbios aqui é todo rabiscado. Então é óbvio que depois você vai ver com calma, vai ler todos os versículos. Seria impossível ler todos. Então, versículo 13, olha que versículo, hein? Se você pegar esse, pelo menos, já é maravilhoso. Versículo 13, do capítulo 18. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Escute. Já conhece pessoas que são impulsivas? Responder antes de ouvir é estultícia, não é tolice, é vergonha. Então saiba ouvir, saiba escutar. Olha só, versículo 14. O espírito firme sustenta o homem na sua doença. O espírito abatido, quem pode suportar? Então seja forte espiritualmente. Fortaleça o teu espírito. Olha o que ele diz quando você está ofendido, quando você carrega ofensas, amarguras. Versículo 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Quem está com a sua ferida é duro, não consegue, resiste, não é maleável. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Então, quem está ferido vai ferir. Quem está ferido vai ser duro e vai se satisfazer só com o fruto dos teus lábios. Não seja assim. Salomão é sábio demais, né, gente? Meu Deus do céu. A morte e a vida, versículo 21, estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, use bem a sua língua, as suas palavras, para a vida e não para a morte. Olha o versículo 24, importantíssimo também. Todos eu falo que eram, mas porque eles são, na verdade. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, você não vai ser amigo de todo mundo. Você não vai ser o popular que sai com 200 mil amizades, porque talvez não sejam amizades verdadeiras. Mas há amigos que são mais chegados que o irmão, vocês têm que ter, não seja solitário. Você tem que ter no teu hall, aí pessoas falam, cara, essa pessoa é minha amiga. Amiga de verdade. É como um irmão, mais chegado que irmão às vezes. Tudo bem? Olha o versículo 1 do capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Olha o versículo 2. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Deixa entrar esses versículos assim ó, na tua mente para tocar o teu espírito. Olha que coisa. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Não a precipitação. Reflita. Pense. Salomão, o cara mais sábio, está nos ensinando. Olha o versículo 4. De novo, são vários temas que ele vai só soltando. Vamos embora.
As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Quando você está bem, tá com a grana, tá com influência, muitos amigos vão chegar ao teu redor, tá tudo certo. Mas o pobre, quando ele passa dificuldades, até os amigos vão embora. Por isso, preserve as suas amizades, aquelas que você caminha há muito tempo, aqueles que você talvez está conhecendo agora, mas que vão se tornar irmãos, preserve. Mas você não vai ser amigo de todos, você não vai estar o tempo inteiro com todos, porque seria impossível. Tem amigos que são mais chegados que irmãos, aproxime-se. Ao generoso, olha o versículo 6, muitos o adulam, todos são amigos do que dá presentes. Seja generoso, entregue-se a outros, seja cordial com as pessoas, todos vão, assim você sempre vai ter amigos. Olha o versículo 8, o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Então, buscar inteligência, buscar entendimento faz bem para a alma, não só para o teu corpo natural e também para o teu espírito, para a tua alma, os seus sentimentos ficam bons quando você busca entendimento. A descrição do homem o torna longânimo, a sua glória é perdoar injúrias, versículo 11. O homem que é discreto é longânimo, ele tem longanimidade, ele reflete, o pavio dele é mais longo, ele não estoura. Ele tem uma glória, perdoar injúrias. Me machucou, me feriu? Tá tudo bem, dia seguinte tá tudo certo, tá tudo ótimo. Como é bom viver a vida assim, de forma mais leve, sem carregar peso, sem carregar culpas, sendo longânimo. Olha só, o filho insensato, versículo 13, é desgraça do pai, e um contínuo às contenções da esposa. Uma esposa que fica contenciosa o tempo inteiro é um gotejar, sabe aquela goteira? É isso que ele está dizendo. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então tem coisa que você herdar dos teus pais. Você tem herança aí, ok. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Então é no Senhor que você tem que buscar. A preguiça, são vários assuntos, né, Salomão? A preguiça faz cair em profundo sono. O ocioso vem padecer fome. Então fica na tua preguiça aí, no profundo sono, ocioso, uma hora a fome chega. Olha ele falando dos princípios de caridade. Versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então quem anda uma vida de caridade, ajudando, ofertando, está emprestando ao próprio Senhor, que nunca fica devendo nada para ninguém. É isso que Salomão está dizendo. Olha o versículo 18. Castiga o filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ele está falando da época, né, gente? Mas também agora. Então não é a questão do abuso físico. Castiga, direciona, repreende, instrui o teu filho. Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas é o desígnio do Senhor que permanecerá. Eu posso ter vários planos, mas o plano de Deus é o que permanece. São muitos princípios de sabedoria aqui, Salomão. Isso é demais, meu Senhor Jesus. Olha só o que ele fala do preguiçoso. O preguiçoso é aquele que mete a mão no prato e não quer nem ter trabalho de levar o alimento na boca. Sabe aquela pessoa que quer tudo de mão beijada? É preguiçosa, de acordo com Salomão. Não quer ter esforço para nada. Não vai ter esperança, não vai ter futuro. Então o preguiçoso é aquele que, coloquei a mão no prato do outro, tô até com preguiça de levar comida na boca. Tá tudo na mão. Então cuidado para você também gerar uma geração de preguiçosos. Em tudo, no teu trabalho, na tua empresa, na tua instituição de ensino, na tua igreja. Sejamos uma geração de pessoas que trabalham pelo reino, não só de que querem tudo pronto, querem tudo na mão, tá? Olha só, versículo 20, versículo 1 do capítulo 20, são muitos, né? Eu estou pegando aqui aleatoriamente as anotações que eu fiz só para falar de temas distintos. A sabedoria de Salomão, como já te disse, é rica demais. Capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então tem essa moderação. Vinho e bebida forte trazem escárnio, vão trazer vergonha. Será que você tem que se entregar a ela? Se você for vencido por ela, nesse sentido vencido aqui, ele está falando que quem não tem o controle sobre a bebida, vai viver escárnio. Daqui a pouco eu vou chegar mais ali na frente. Honroso para o homem, versículo 3, o desviar-se de contendas. Todo insensato se mete em rixas. Então é honroso para você não entrar em contendas. Ficar entrando em confusão para quê? Já conhece alguém que é o imã de confusão? Não pode ver uma confusãozinha que já quer entrar no meio da rixa. De acordo com a Bíblia aqui, isso é insensatez.
A sabedoria é se desviar dessas contendas. Olha só, versículo 5. Com águas profundas são o propósito do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Ou seja, eu posso ter propósitos, mas eu tenho que ser inteligente para descobrir quais eles são. Eu tenho que ter sabedoria que vem de Deus. Quem pode dizer, versículo 9, eu me purifiquei do meu coração, eu estou limpo dos meus pecados? Ninguém. Ninguém pode ter autojustificação. Ninguém pode dizer que sozinho tá perdoado. A gente precisa de Deus. Olha só. Vou tentar ler. São vários, né? Meu Senhor, que vontade de ficar 3 horas aqui estudando provérbio. Olha o versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará do teu próprio pão. Então, de novo, tá falando do trabalho. Salomão tá falando, cara, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus vai abençoar aquele que se levanta para trabalhar. Ok? Suave é o homem, versículo 17, o pão ganha por fraude, mas depois sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Ou seja, parece suave para o homem o dinheiro que é ganho de forma desonesta, mas depois ele vai morder, parece pedrinhas de areia. O gosto é terrível, a consequência é pior ainda. Versículo 19. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, revela segredos. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Então está falando, você não tem que ficar abrindo seus lábios. E cuidado, hein? Com pessoas que não sabem guardar segredo nenhum. Que não tem descrição nenhuma. Esta pessoa vai revelar segredos. Olha o versículo 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não queira nada antes do tempo. Não queira tomar uma herança de forma antecipada. Trabalhe por essa herança espiritual, emocional, financeira. Nada antes do tempo vai ser bom. Tudo no seu tempo correto. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, versículo 24. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Então, cuidado para não rapidamente baixar a guarda. Cuidado para rapidamente não falar, não, tá tudo certo, é santo. Não, reflita, pense, considere, dê tempo ao tempo. Olha que fórmula linda na sabedoria que Salomão encontrou de como é o ciclo da vida. Versículo 29. A beleza dos jovens é a sua força. A beleza dos velhos, suas cãs. Cãs não é esposo do cão, não. Cãs é cabelo branco. Então o que ele está dizendo? Se a gente descobrir esse segredo na vida, que a beleza do jovem é a sua força e a beleza do velho é a sua experiência, descobrir uma fórmula. O mais velho tem maturidade para ensinar, tem maturidade para conduzir, e o jovem tem a força para trabalhar. Os dois precisam um do outro. Olha que lindo se você descobrir isso no teu ambiente profissional. Os mais velhos, que estão nas suas cãs, ou seja, que já estão na maturidade de vida, na fase de cabelo brancos, talvez, eles têm sabedoria, eles têm inteligência. Os mais jovens têm a força para trabalhar, um precisa do outro. O mais velho tem que falar, essa geração não sabe de nada, que não sei o que lá, e desprezar. E o mais novo não pensa, isso aqui já envelheceu, já está ultrapassado. Não, quando os dois se unem, algo sobrenatural acontece. Por isso que a nossa visão como igreja conectados, já que eu estou falando para muitos conectados aqui, é gerações, é um auxiliando o outro. Não é a gente olhando e falando, essa geração agora é Nutella, que para de falar isso, é uma besteira, toda geração ouviu isso. Toda geração tem os seus desafios, essa geração é maravilhosa, os adolescentes são maravilhosos, os jovens são maravilhosos, são cheios de vigor, de unção, de poder. Não fica sendo nostálgico, cheio de cãs, já mais velho, amaldiçoando a geração presente. Isso é uma besteira, isso é uma tolice. Abençoa essa geração, pelo contrário, fala como eles são maravilhosos, como eles têm ímpeto, como eles têm acesso a tudo e vão crescer. E você que está nessa geração, fala, esse tiozinho aí, essa tiazinha já está velha. Não! Aí está a grande essência dos dois, os mais velhos e os mais jovens. Esse versículo para mim é maravilhoso. A beleza dos jovens é a sua força, eles têm vigor, mas a beleza dos velhos, sua experiência. Você pode ser jovem, mas eu tenho experiência. Vamos juntar os dois? É isso. Meu Deus do céu, Salomão. Top. Olha só. Os planos, versículo 5 do capítulo 21. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Você viu quantos versículos está nos ensinando a saber esperar?
a saber fazer planos, a não viver na impulsividade, não ser impulsivo, querer resolver tudo na hora, querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer comprar de imediato. Seja tranquilo. Até na tua vida financeira, quantas vezes você compra de imediato, depois você compra, você fala, cara, por que comprei isso mesmo? Por que me empolguei na hora, comprei na emoção, não estou nem usando? Não é isso? Então, seja tranquilo. Reflita, os planos do diligente tendem à abundância, a pressa excessiva traz pobreza. Trabalhar para adquirir tesouro, versículo 6, com língua falsa, é vaidade, é laço mortal. Então construa a tua vida de forma correta. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Olha o versículo 9, meu Deus, que paulada. Melhor é morar num canto de um telhado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Ele está de novo, ele tá falando de gênero, porque ele é homem, ele está falando de uma mulher, mas ele está falando de um comportamento que não precisa de gênero. É melhor ficar sozinho lá em cima no telhado do que ficar numa casa onde só tem uma mulher que fica blá 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 blá, blá ou um homem que só fica blá, blá, o tempo inteiro. De uma mulher rixosa, uma casa onde só tem reclamação. É melhor morar lá sozinho no telhado. Meu Jesus amado. Olha o versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Tenha um coração caridoso. Olha o versículo 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então ele não está dizendo que você não pode ter prazeres na vida, mas quem ama só os prazeres na vida não vai enriquecer, não vai crescer. Quem vive e dissolutamente sem pensar no amanhã, só nos prazeres da vida, não vai enriquecer. Salomão é o cara que mais rico que já existiu, então tem muito segredo de riqueza material aqui também, que ele está ensinando. Ele já te mostrou a refletir, a pensar antes de sair comprando. Agora ele está dizendo, não adianta só viver como se não houvesse amanhã, toda hora querendo coisas novas, vendo só prazeres da vida, você não vai enriquecer. Saiba viver de forma comedida. Olha que, de novo, mesma linha de pensamento do telhado lá, versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda, reclamona, fica reclamando o tempo inteiro. É melhor morar no deserto. Então cuidado para você não ser o outro que reclama, hein, ou a outra que reclama. O que guarda, versículo 23, a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Guarde a boca, guarde a língua, saiba refrear, saiba pensar. Então olha o que Salomão está nos ensinando a sabedoria. Eu sei que são muitas coisas, gente. Mas ele está nos ensinando a saber falar no momento certo, a saber quietar no momento certo, está nos ensinando a saber pensar e refletir. Então, uma das maiores virtudes da sabedoria é saber pensar, é saber refletir, é não viver de bate-pronto. Então, comece a exercer isso na tua vida de forma prática. Sabe quando você recebe uma mensagem no WhatsApp que já te ferve o radiador, você já quer gravar um áudio de 2 segundos xingando? Reflete, pensa, respira. Fala, Deus, que a sabedoria como o Senhor deu para Salomão venha sobre mim. Talvez só vai responder, depois falamos pessoalmente. E pronto. Deixa as águas acalmarem. Quando você tiver olho no olho, você vai conversar com calma. É isso. Não, quantas coisas você já falou, já fez, já escreveu, depois falou, meu Deus, me dá. Aí você teve que falar, desculpa, falei no calor das emoções. Então, a sabedoria te ensina quando falar e quando não falar. Se a pessoa fala, não, eu não guardo nada não, o que eu tiver no coração, eu falo na hora, não quero nem saber. Isso não é sabedoria. Isso não é nem integridade. Sabedoria é parar, pensar e falar, calma, deixa eu entender o que eu estou vivendo. É isso. Sabedoria nas tuas próprias decisões pessoais, pensar. Não querer viver só do impulso, da hora, do momento. Calma. Reflete, isto é sabedoria. Guarda os teus lábios, eleva os teus pensamentos a Deus. Isso é sabedoria. Meu Deus do céu. Olha só o versículo 1 do capítulo 22. São muitos, são tantos versículos. Olha o final do capítulo 21. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, você pode até preparar tudo, mas quem vai te dar a vitória é Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 22. É melhor um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro. Mais do que as tuas riquezas. Preserve o teu nome. Isso é maravilhoso. Olha o versículo 6. Famosíssimo versículo do capítulo 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando ainda for velho, não se desviará dele. Se você é pai e mãe aí, biologicamente falando, tem coisas que só você pode ensinar para os teus filhos. A escola não vai ensinar. O pastor não vai ensinar. A igreja não vai ensinar. Os parentes não vão ensinar. É tua responsabilidade. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque se você ensinar,
vai ficar um fundamento tão sólido, quando ele for grande, quando ele for velho, não vai se desviar desse caminho. Que Deus te dê essa sabedoria. Ensina a criança no caminho que ele tem que andar. Olha só, ele continua na mesma linha. Olha o versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança. A criança já nasce com o coração com maldade dentro. Não, criança... Coloca 5 crianças numa sala e dá um brinquedo só, pra você ver se o ser humano já não nasce com maldade no coração. Faz parte do ser humano. Mas a vara da disciplina a afastará dela. É tua responsabilidade educar os teus filhos. Com amor, com sabedoria, com a vara se necessário for. Mas eduque. Não deixe teu filho crescer com coisas que ele tem que ser mudado, achando que alguém vai fazer. É tua responsabilidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Muitas coisas, meu Jesus amado. Olha o versículo 24. Não te associes com o iracundo, não andes com o homem colérico, para que assim não aprenda as suas veredas e assim laça a tua alma. Não anda com quem só quer confusão. É isso que Salomão está nos ensinando. São princípios que, se a gente aplicar, a vida se torna muito mais tranquila de ser vivida, porque está vivendo de acordo com a sabedoria. Olha só. Vê um homem, versículo 29, que é perito na sua obra, perante reis vai ser posto, e não entre a plebe. Ou seja, vê um homem que está fazendo com excelência aquilo que faz, ele vai sentar no meio de reis. Então a tua maior promoção é você ser diligente, ser perito no que Deus te colocou para fazer. Em tudo. Então seja o melhor profissional da tua área, seja o melhor performador na área que Deus te colocou para atuar, seja ela qual for, que você vai ser colocado naturalmente entre reis. A tua promoção é fazer com excelência aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Quando você faz com excelência, você vai ser colocado entre reis e não entre a plebe. Que versículo em Salomão? Versículo 19. Eu falando em Salomão, como se Salomão pudesse, mas é maravilhoso, meu Deus do céu. Olha só. O princípio de sabedoria. Salomão é interessante, até de etiqueta ele está falando agora, até como se portar em diferentes ambientes. Quando você se assentar para comer com o governador, capítulo 23, versículo 1, atenta bem para quem está diante de você. Mete a faca à tua garganta se você é um glutão. Ou seja, sabe quando você vai num ajuntamento social, você faz aquela montanha e você fala, Jesus amado. Sabe se comportar nos ambientes que Deus vai te colocar. Tá diante do governador? Respeita. Põe a faca na garganta se você é glutão. Calma, não é pra você ir comendo igual maluco. É isso que ele está dizendo. É sabedoria. O sábio sabe se portar em qualquer ambiente. Olha o versículo 4. Que maravilha ouvir isso do cara que foi mais rico, um dos mais ricos que já existiu. Não se canse para ser rico. Não aplica nisso a tua inteligência. Porventura, você vai fitar os olhos naquilo que não é nada? Não é que você não tenha que trabalhar. Mas você não está trabalhando só para não, preciso enriquecer a qualquer custo, preciso não sei o quê. Nós estamos num tempo atual, isso sempre existiu na sociedade, onde parece que os símbolos de status maior é você só vencer financeiramente. E aí todo mundo corre atrás disso, de um Deus que só pode fazer enriquecer, você tudo quer fazer quer enriquecer e a vida vai passando. Não é só isso. Deus quer te prosperar? Ele vai te prosperar, é evidente. Mas Salomão está dizendo, não se cansa para ser rico. O fim não vai ser nada, não é isso, não é por isso, esse não é o motivo da vida. A prosperidade vai ser uma consequência natural. Nós vimos ontem ali. Nós vimos agora aqui no versículo 29 do capítulo 22. Se você for perito naquilo que você faz, excelente no que você faz, vai ser natural que você vai estar no meio de reis. Então muda o teu foco. Teu foco não é só querer enriquecer. Teu foco é viver a vida de forma excelente. A prosperidade vai vir de forma natural. Você vai fitar os olhos naquilo que não é nada, na riqueza, versículo 5. Certamente a riqueza fará para si asas, como um águia que voa pelos céus. Vai passar, se o teu foco é só esse. O teu foco não é só esse. Olha, no versículo 9. Não fale aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das suas palavras. Não gasta a palavra com quem não quer ouvir. É isso que ele está dizendo. Não fala para o insensato, ele não vai ouvir. As palavras não vão ser escutadas. Versículo 13. Não retires da criança a disciplina. Se você a fustigares com vara, ela não vai morrer. Tu a fustigarás com vara e livrarás sua alma do inferno. Mais uma vez a responsabilidade do pai e mãe de educar os seus filhos. Não tira a vara, não. Ela não vai morrer de receber uma correção. Mas, pelo contrário, você vai salvá-la do inferno. Corrige, direciona. É a tua função. No teu coração, versículo 17, não tem inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor,
perseverarás todos os dias. Não fica olhando para o outro, não se compara não. Ah não, aquele tá melhor, aquilo outro. Principalmente se é pecador, meu Deus, não tem inveja não. Persevera no Senhor todos os dias. Escute. Olha o versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou. Não despreze a tua mãe quando ela vier envelhecer. Cuide, honre, biologicamente, espiritualmente, quem te ensinou, quem te gerou. Talvez você vai crescer, vai se tornar maior, inclusive. Mas honre quem te gerou sempre. Olha o versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução, o entendimento. Comprar no sentido, paga o preço. Viva pela verdade, não venda por nada. Que você seja alguém que anda na verdade. Compra, vai atrás de sabedoria e o entendimento não vende para ninguém. Grandemente se alegra o pai do justo. Quem gerar um sábio, nele se alegrará. Que alegria é ver que você gerou filhos justos. Olha só o versículo 30, a gente já tinha lido sobre esse conceito dele. Ó, para aqueles que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, quando secou suavemente. Cuidado nessa entrega aí, pois ao cabo morderá como cobra e picará como basílico, veneno. Teus olhos vão ver coisas esquisitas, teu coração falará perversidades, vai perder o controle. Serás como que se deita no meio do mar, como aquele que se deita num alto mastro. Vai dizer, me espancaram, não me doeu, bateram e não senti. Quando despertarei? Ah, vou beber de novo. Então quem se entrega à bebida está se entregando absolutamente a perder o controle sobre si mesmo. Então, de novo, minha função aqui na live não é fazer doutrinas, né? Não dá nem tempo disso. Mas é que você analise, faça tudo com equilíbrio. Eu, no meu entendimento, pessoal, na minha análise bíblica, que depois a gente vai ver nos textos com calma, um servo do Senhor, um sacerdote que vem de Deus, ele não tem que se entregar à bebida. Tem outras linhas que falam, não, a Bíblia está dizendo para a gente não se embriagar, então é só ter o controle sobre ela. É uma decisão tua. O meu entendimento bíblico é que a bebida forte, o vinho, eu não quero olhar para ele nem quando ele está vermelho no copo, de acordo com o que o Salomão está dizendo aqui. Não quero ter nenhum acesso, nenhum contato. Não preciso ter. Não dá tempo de ir a fundo sobre isso, mas o que Salomão está dizendo é isso. Cuidado para você não perder esse controle. Não se entregue a isso dizendo, poxa, vou voltar a beber. Uma hora os seus limites vão sendo testados e eles vão só aumentando. Tudo bem? Com sabedoria, versículo 3 do capítulo 24. Com a sabedoria edifica-se a casa. Com inteligência ela se firma. Então a sabedoria e a inteligência são os fundamentos da tua vida. São os fundamentos da sua casa. Mais poder tem o sábio do que o forte. E o homem de conhecimento mais do que o robusto. Sabedoria é a tua principal moeda. As angústias vão chegar. Mas olha o que Salomão está dizendo. Se você te mostra fraco no dia da angústia, tua força é pequena. É na hora da luta, é na hora da angústia que você vai descobrir força. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável. Porque é saudável e o favo doce ao teu paladar. Então sabe que assim é sabedoria para a tua alma. Se você achar, versículo 14, haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. A gente já viu ontem no capítulo 8 o que é a sabedoria. Estamos dizendo, busca a sabedoria, encontra a sabedoria e saboreia como se fosse um mel. Saboreia como se fosse algo maravilhoso nos teus lábios. Não te aflijas. Olha no versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso, ele desagrade e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, a lâmpada dos perversos se apagará. Muito sábio tudo que ele diz. Tudo que Salomão fala é maravilhoso. Ele vai mostrando aqui o que acontece com o preguiçoso. Capítulo 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha do homem que tinha falta de entendimento. Estava tudo cheio de espinhos, superfície coberta de urtigas, o muro de pedra estava cheio de ruínas. Não trabalhou, não fez nada. Vi e recebi uma instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar. Se só quer descansar, vai sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, tua necessidade como um homem armado. Esforce-te. Salomão está falando de esforço. Salomão está falando de entrega, de trabalho, que Deus abençoa aquele que se entrega, aquele que é excelente, aquele que é diligente naquilo que faz. Olha que versículo revelatório, versículo 2 do capítulo 25.
A glória do Senhor é encobrir as coisas. A glória dos reis, esquadrinhá-las. Então quem tem esse relacionamento com Deus, é isso que nós estamos fazendo aqui. A glória de Deus é encobrir coisas. Os reis é descobri-las, é ir atrás. Então Deus não vai dar de mão beijada as revelações. Ele vai encobrir. Sabe aquele esconde-esconde? Ele vai encobrir, sabe o caça ao tesouro? É isso. Senhor, que todo dia eu busque o teu tesouro. Que todo dia eu busque a tua presença. Que a tua revelação venha. Que o Senhor busque. É interessante porque às vezes eu vou pregar em algum lugar e sei lá, Deus me dá uma revelação profunda do texto que eu fiquei dias, meses orando, buscando. E aí, de repente, em cima do altar, na hora da pregação, quando eu leio o versículo, faz buf! Deus encobriu e eu fui lá e descobri. E aí no final do culto a pessoa vem, poxa, pastor, que versão é essa que você lê? Que Bíblia é essa? Que eu acho esse estudo? Eu falei, não é tão fácil assim. São várias versões e é um estudo bíblico. É uma profundidade, então, que Deus te dê revelação. E revelação vem para quem busca, para quem espera na presença de Deus. A glória de Deus é encobrir coisas. A nossa glória é encontrar. Então, encontre a presença de Deus. Olha só. Não te glories na presença do rei, versículo 6. Nem te ponha no meio dos grandes. Porque melhor é que te digam, sobe você aqui, do que você ser humilhado diante do príncipe. Ou seja, não se autopromova. É isso que ele está mostrando aqui. Não te glories na presença do rei. Não fica você querendo cantar de bonzão lá no meio de todo mundo. Não, é melhor que te fale, você tá aí, vem cá, do que você já sair querendo acesso. Como isso é um princípio de sabedoria, seja tranquilo, seja humilde, fique tranquilo onde Deus te colocar, porque assim é que Deus traz honra, não é aquele que quer se autopromover. Olha só. Como maçãs de ouro em salvas de prata, uma coisa preciosa, versículo 11, assim é a palavra dita no tempo certo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Quem é sábio carrega algo precioso. Quem diz a palavra na hora certa, carrega alimento correto. Achou mel, versículo 16, viva de maneira moderada. Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. Tudo em excesso é ruim. Tudo que você se entrega em excesso, que não for a presença de Deus, é ruim. Olha o versículo 17, meu Deus do céu. Imagina uma visita chegar e fala, cara, Deus está me dando um versículo aqui, depois você lê em casa. Provérbios 25, 17. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Ou seja, até nisso tem moderação. Como Salomão fala um monte de coisas preciosas, gente. Meu Deus do céu. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é confiança no desleal no tempo da angústia. Dente quebrado, pé que não tem firmeza, assim é confiar em quem é desleal. Na hora da angústia ele vai te trair. Olha o que é um princípio de sabedoria. Se quem te aborrece, versículo 21, tiver fome, dá pão para ele comer. Se tiver sede, dá água para beber. Assim você amontoa brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor vai te retribuir. Não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. É isso que a Bíblia está ensinando. O cara te aborrece, está com fome? Dá comida para ele. Está com sede? Dá água para ele. Assim você vai amontoar brasas vivas na tua cabeça. Meu Deus do céu. Olha o versículo 27. Comer muito mel não é bom, ou seja, se exagerar não é bom. Assim também como procurar a própria honra não é honra. Não se autopromova. Esse versículo aqui é maravilhoso, né, que a gente acabou de ler. Tá na presença de um rei, não sai querendo acesso, não. Fica tranquilo. É melhor que te chamem do que você se autopromover. Meu Jesus amado. Olha só, versículo 4 do capítulo 26. Não responda o insensato segundo a sua estultícia. Não responde tolice com tolice, senão você vai ficar igual a ele. Saiba refletir na vida. Os pés, versículo 6. Os pés corta e o dano sofre. Quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Não tem base. Quem vive com informação que não tem base e fica respondendo a isso, está se entregando de forma errada. Como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é quem dá honra ao insensato. Não jogue pedras preciosas nas ruínas. Não dê honra ao insensato. Como um flecheiro que todos fere, assim é quem assalaria, quem paga os insensatos e os transgressores. Não se envolva com tolice, com insensatez.
como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que volta, que reitera a sua estultícia. Errou uma vez, insensato, aprenda. Não vai errar de novo, é como um cão que está voltando ao próprio vômito. Meu Jesus amado, olha o versículo 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Vê um cãozinho passando aí, seja ele um poodlezinho, seja ele um Rottweiler, pega pelas duas orelhas, dá uma sacudida aí pra você ver o que ele vai fazer com você. Assim é quem se mete no que não foi chamado. É o que Salomão está dizendo. Como Salomão é sábio, ó, vai se meter na questão alheia. É como você pegar um cão pelas orelhas aí e tentar sacudir. Você vai ver o que vai acontecer. Não se mete onde você não foi chamado. Ó o versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Então tá numa treta, não seja aquele que põe lenha na fogueira, não. Sem lenha, apaga o fogo. Não entra você na contenta junto. Meu Jesus, como o carvão é para a brasa, como a lenha é para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, desce para o interior mais fundo do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Cuidado para não viver em insensatez. Meu Jesus amado, que coisa maravilhosa. Olha só, versículo 21 do capítulo 27. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não fique contando vantagem antes do tempo. Não fique achando que você está garantido antes do tempo. Não te glories do amanhã. É um dia de cada vez. Olha de novo o versículo 2, falando sobre autopromoção. Seja outro que te louve e não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Não fica se autopromovendo. Seja outro que te louve. Meu Jesus amado. Olha só. Melhor, versículo 5, é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas de quem te ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, amigo de verdade é aquele que vai te falar a verdade. É melhor alguém que te cria uma ferida, mas porque te ama, do que fica só te enganando com beijos, te enganando com carinhos. Na verdade, tá falando mal de ti. Procure quem fale a verdade a você, quem possa abrir o coração e te falar realmente a verdade. Olha o que ele diz sobre riquezas, e como ele vai associar as riquezas e as seguranças da vida. E para todo pastor, para todo líder, para todo gestor, para todo mundo, esse versículo é um ensinamento. Versículo 23 do capítulo 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida dos teus rebanhos, porque riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Você entendeu isso? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, pastor. Porque não é para sempre que teu sucesso permanece aí, que você implantou a igreja, deu tudo certo, tudo cresceu, que maravilha. Não, procura conhecer todos os dias como as coisas estão, porque não vai durar para sempre. Uma empresa tem que saber isso, uma família tem que saber isso, num casamento tem que saber isso, numa igreja tem que saber isso. Em todos os lugares, procura todos os dias conhecer o estado real do rebanho, porque não dura para sempre se você não mantiver. Você tem que fazer a manutenção, cuidar das ovelhas, cuide do que Deus te deu, porque não dura para sempre. Muitos princípios, Salomão. Meu Deus do céu, versículo 8 do capítulo 28. Quem aumenta os seus bens com ganância, ajunta-os para dar para quem se compadece do pobre. Então, dinheiro adquirido por ganância e juros não vai ficar na tua mão. É isso que ele está dizendo. Quem cobre, versículo 13, as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa, deixa e alcança misericórdia. Um príncipe que falta inteligência, versículo 16, multiplica as opressões. Quem aborrece a avareza viverá muitos anos. Quem anda em integridade, versículo 18, será salvo. O perverso em seus caminhos cairá logo. Quem trabalha, versículo 19 do capítulo 28, o que labra sua terra virá se fartar de pão. Mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Então, trabalhe, dedique-se. O que repreende ao homem achará depois mais favor, versículo 23, do que aquele que lisonjeia com sua língua. Fale a verdade, saiba confrontar comportamentos. O homem, versículo 29, que muitas vezes é repreendido, endurece a serviço. Se toda hora está sendo repreendido na mesma área, se na verdade você não está aprendendo. Mas ele vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. Então é melhor que você aprenda do que a vida tem que do que a vida te ensina. É melhor que você aprenda com conselhos do que deixar a vida naturalmente te ensinar. É isso que ele está dizendo. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira.
seja comandado por justos e não por perversos. O homem que ama a sabedoria, versículo 3, alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Quem só vive no prazer do presente, desperdiça aquilo que Deus colocou nas mãos. Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quem guarda a lei, este é feliz. Você já viu um homem, versículo 20, precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato que para ele. Cuide das suas palavras. Aí, os últimos 2 capítulos de Provérbios, capítulo 30 e 31, o 30 são palavras de Agur e o 31 são conselhos para o rei Lemuel. Tanto Agur como Lemuel, não há muita informação bíblica de quem foram esses personagens. Em que momento Salomão os inseriu no seu convívio. Mas são, como eles escrevem com sabedoria, foi incluído aqui na canonicidade das escrituras, palavras para o rei Lemuel e as palavras do próprio Agur. Quem escreveu os conselhos para o rei Lemuel, não se sabe dizer no capítulo 31. Se foi o próprio Salomão, não se sabe dizer. O fato é que não se conhece muito dos personagens, mas vai se beber de sua sabedoria também. Palavras de Agur. E ele está dizendo assim: fatiguei, meu Deus, estou exausto, estou demasiadamente estúpido. Alguém que está vivendo a vida por si só. Não tem inteligência, não aprendi sabedoria, não tem conhecimento. Senhor, que triste é viver a vida inteira, olhar para trás e falar, cara, perdi a chance de viver em sabedoria. Ele entende, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. 2 coisas eu te peço, Senhor. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Me dá o pão que for necessário. Senhor, eu quero viver com aquilo que é necessário para mim. Para não ceder que, estando farto, eu negue ao Senhor e diga quem é o Senhor. Então, cuidado para que você só não busque a fartura, mas ao buscar a fartura você se esqueça de Deus. Olha o que ele está dizendo de quem só quer receber. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá e dá. Versículo 15. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Ele começa a dizer 3 coisas e 4. É um tipo de linguagem. Tem coisas que parece que nunca vão ter fim. Quem só quer receber, dá o tempo inteiro. Não queira só receber, querer dar também. Então ele vai falando de 3 coisas e 4. São vários versículos que ele fala disso. É um termo de linguagem. Coisas que parece que nunca vão ter fim. Ciclos que parece que nunca vão acabar. Aí ele vai mostrar a partir do versículo 24. Há 4 coisas muito, muito pequenas na terra, porém são mais sábios do que os sábios. Ele vai fazer análise de sabedoria. As formigas, versículo 25, que é um povo sem força, mas que no verão preparam a comida. São pequenos, mas têm sabedoria para trabalhar. Os coelhos, arganazes, povo não poderoso, mas que sabem fazer suas casas na rocha, sabem buscar refúgio. Os gafanhotos não têm rei, mas todos andam juntos, marcham em bandos. O gecko é aranha, tá? Versículo 28. Que se apanha com as mãos, contudo está no palácio dos reis. Gecko pode ser tanto aranha como animais, insetos, que se encontram nos palácios reais. Então, de novo, são analogias poéticas que quando você lê, você fala, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. É só para ele está fazendo figuras de linguagem com que o povo entender na hora. Olha só. Por que, versículo 33, o bater do leite produz manteiga. O torcer do nariz produz sangue. O assolar da ira produz contendas. A agitação só vai produzir coisas terrenas. É isso que ele está dizendo, tá? Agur é desafiador ler assim, ainda mais rápido, mas depois você lê com calma. Provérbios termina no capítulo 31, no famoso conselho para o rei Lemuel. E ele começa dizendo, e o que eu vou me chamar a atenção aqui é o final do capítulo, quando ele fala da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o das finas joias, versículo 10. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esse versículo, esse trecho é maravilhoso. Só isso aqui, de verdade, isso aqui dá uma pregação. Olha o que essa mulher faz. Busca lã e linho. E de bom grado trabalha com as mãos. Ela tem habilidade. Uma mulher virtuosa, ela tem habilidades. É como um navio mercante, que de longe traz o seu pão. É ainda de noite e já se levanta. Dá mantimento à sua casa. Ela administra. Não estou falando só de finanças. Administra bem o seu lar. Administra bem a sua vida. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas.
do seu trabalho. Ou seja, ela produz, ela tem produtividade, cinge os lombos de força, fortalece os braços, ela é uma coluna. Então uma mulher virtuosa, ela tem habilidade, ela sabe administrar, ela sabe produzir, ela é uma coluna de sustentação. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roupa, ela usa o tear de roupas, ela trabalha, ela tem habilidade. No tocante à sua casa, versículo 21, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela aquece no dia da necessidade. Então olha o que ela faz, ela tem habilidade, ela administra, ela produz, ela é uma coluna, ela tem habilidades manuais, ela aquece, ela é segurança num dia de frio. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura, ela é proteção. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as, dá cinto aos mercadores, ela traz lucro para casa. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Ela atende o bom andamento da sua casa, ela não come o pão da preguiça. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu sobrepujas a todas. Enganosa é a graça, vã seria só a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta vai ser louvada, do fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras. Como maravilhoso encontrar uma mulher virtuosa, uma mulher que tem essas características. Eu, graças a Deus, encontrei, né? Minha esposa é virtuosa demais. Essa live é em homenagem a você. Pastora Mila, meu amor, amor da minha vida, que é uma mulher virtuosa, que administra, que produz, que tem habilidades, que cuida, que zela, que abençoa, que louva a Deus. Mulheres, essa live é em homenagem a vocês, que nós sejamos gratos a Deus por mulheres virtuosas que caminham ao nosso redor. Nossa frase hoje, dentro de todas as sabedorias de Salomão, aprenda a refletir. Não seja impulsivo. Não ande de forma absoluta, em impulsividade na sua vida. Aprenda a refletir. Reflita na sabedoria que Deus te tem. É óbvio que seria impossível mergulhar com detalhes em todos os conceitos da sabedoria de Salomão. Mas como é bom beber um pouquinho dessa fonte. Terminamos aqui o livro de Provérbios para amanhã a gente começar já diretamente em Eclesiastes, ainda escrito por Salomão. Aprenda a refletir. Não seja impossível. Pense. Coloque um freio nos teus lábios. Reflita. Louve a Deus, você que é casado, pela esposa que Deus te deu. Pela mulher virtuosa que caminha ao teu lado. Manda talvez uma mensagem para ela agora. Eu estou mandando uma virtual aqui na frente de todo mundo. Mila, te amo. Você é uma mulher virtuosa. Você tem habilidades, você produz. Você é uma coluna do nosso lar. Você abençoa, trabalha, você traz paz. Você merece honra. Amo você. Aprenda a refletir. Essa é a nossa frase de hoje. Vou subir a live agora. Quando eu subir, comenta lá. E se você é esposo, marca a tua esposa. Mas não vai dizer aprenda a refletir e marca ela. Não, vai diz assim, te amo, você é uma mulher virtuosa. Amanhã nós continuamos, entraremos em Eclesiastes, vamos ler Eclesiastes inteiro amanhã, se eu não me engano, porque a gente vai até a Cantares, capítulo 1. Então amanhã nós continuamos entendendo o que Salomão vai dizer, em que fase da vida Salomão vai estar. Que Deus abençoe, Deus te guarde, aprenda a refletir, não seja impulsivo. Ande com tranquilidade. Então, tantas coisas que a gente aprendeu aqui. Não deixe que os outros... não se autopromova. Deixe que os outros te elogiem. É isso. Viva de maneira sábia. Aprenda a refletir. Deus te abençoe. Deus te guarde. Terminamos o dia 54. Nos vemos amanhã, no sábado, dia 55, que é dia de live, mas também é dia de chamarmos pessoas no final. Deus abençoe você. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe demais. Até amanhã, 6 horas da manhã.